Tô com o Sérgio Andrade, um prazer imenso rever o Serginho aqui, cara, amigo de longa data. É verdade. Né? Ele foi meu treinador na época que eu era propagandista da Novartis e sempre, eu já falei isso pra ele, sempre admirei muito o teu trabalho, a tua filosofia, o teu pensamento. Obrigado pelo nosso papo. Ah, tá sendo ótimo. O Sérgio, eu não podia deixar de gravar esse vídeo porque o Sérgio veio passar um tempo aqui no Brasil, hoje ele mora fora, mora na França, e ele veio, a gente tomou um café, eu falei, não, vamos gravar esse papo, porque a gente acredita muito em uma coisa em comum, que é a mudança do mundo através da educação, de novos modelos educacionais e que envolvem aprendizado. Serginho, para a galera que está assistindo, para todo mundo, conta um pouquinho a tua história, quem é você, mas em especial o teu principal propósito que eu adorei. Em especial eu trabalho, vocês sabem, no setor da saúde, ele também tem essa vivência e ele quer e vai, pelo que a gente conversou, mudar completamente a forma como educa, como faz a educação, em especial nesse segmento da saúde. Já falou tudo. Engraçado, o Flávio, é a segunda vez que a gente se encontra em 10 anos, verdade. E sempre vem uma história muito interessante. Quando eu fui promovido pelo meu chefe, Hélio Gianotti. Hélio, um beijo pra você. Eu fui promovido numa sala de treinamento da neurociências, que o Flávio estava lá. Eu fui promovido e fiz minha apresentação. E aí no intervalo o Flávio me procurou e falou assim, Serginho, gostei do teu jeito de fazer a apresentação, porque você fatia a sala em 4 pedaços e ocupa os espaços. E eu olhava para ele assim, o que você está falando? Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. E eu até hoje eu não sei. Enfim, tudo bem. E foi muito interessante essa conexão que a gente criou desde aquele momento. Então, eu feliz de estar aqui com você e dividindo sobre esse tema chamado educação. De fato, nos últimos 2 anos minha vida mudou bastante. Tivemos uma oportunidade de mudança de vida, eu diria, mudança de país. Hoje eu moro em Paris, há 2 anos já. E há 1 ano eu sou professor da faculdade École de Management Léonard de Vinci. É o nome da escola, em francês. Legal. E nessa faculdade eu dou aula de 2 disciplinas, Customer Journey e Marketing Insight, que foi o que eu aprendi ao longo da tua trajetória. Ao longo da minha trajetória, especialmente de marketing aí nos últimos 15 anos. E quando eu me vi professor, eu voltei a fatiar a sala, só que agora na verdade tive que estudar o que significava fatiar a sala. E quando eu comecei a estudar, eu fui estudar sobre educação e eu descobri algo chamado metodologias ativas de aprendizagem, ou em inglês Active Learning. E eu comecei a estudar aquilo e foi me chamando cada vez mais a atenção, e eu entendi que isso de fato é algo que pode fazer o que você falou. Pode de fato transformar o mundo através da educação. E o que é fascinante é que a gente sabe que hoje ganhar a atenção das pessoas vale ouro. As empresas elas estão gastando milhões tanto para tomar a sua atenção, seja por várias formas, e as corporações estão com um fenômeno que é a improdutividade porque está com falta de atenção. Exatamente. E isso está intimamente ligado com o fator aprendizado, porque a gente dá aula, a gente está nas empresas, você tem a tua empresa, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, que eu achei fascinante. E a metodologia ativa de aprendizado, que são várias coisas que fazem parte dela, tem o principal propósito, manter você atento. Exato. E atento, engajado, impactado e com uma coisa importante que é mudança de comportamento. E você falou da minha empresa, quando eu comecei a olhar isso e aí eu entendi que é um momento muito apropriado para fazer isso, eu olhei para uma área que eu acredito que é onde a gente trabalha já há muitos anos, chamada área médica. A gente cuida de gente, a gente cuida de pessoas, a gente cuida como segmento de saúde. Nosso objetivo é impactar a vida das pessoas, e quem cuida dessas pessoas hoje da saúde, principalmente são os médicos e outros profissionais de saúde. Mas eu entendi que era um momento importante para a gente levar o que a gente chama a metodologia ativa de aprendizagem, o Active Learning, para a área médica. A gente começa, então aí nós montamos um grupo chamado Ampli Health, é uma empresa chamada Ampli Health, onde nós nos associamos com o Grupo Amplifica. Que é grandíssimo. Que é grande, né? O Amplifica hoje é um dos maiores grupos hoje de capacitação de professores, muito foco na unidade primária, secundária, e já tem universidades também sendo envolvidas, né? Mas é um grupo de educadores. O Amplifica foi fundado pela Carla e pela Samara, e hoje tem o Estevão, que é talvez um dos grandes parceiros do Grupo Amplifica, junto com outros 2. Mas, na verdade, o que aconteceu é que, quando eu os conheci, entendi o que é o Grupo Amplifica, nós nos juntamos, nós 4,
e montamos o grupo Ampli Health. Na verdade, a empresa se chama Ampli Health, cujo objetivo é transformar o jeito que é feito educação médica no nosso país e no mundo. É isso que nós acreditamos. E a gente começa, e quando a gente fala de educação Ampli Health, nosso foco agora é a área médica, porque a gente entende que é uma área importante que precisa ser transformada imediatamente. Cara, eu não só achei genial, como eu tenho certeza, você já está com algumas empresas, você já tem feito muita coisa com algumas empresas. Você teve, acho que ano passado, numa sociedade, você veio fazer uma palestra. Eu vim fazer, na verdade, este ano aqui, que é um outro projeto que eu cuido, na verdade, né, que é a Fundação ProAr. Isso, na ProAr. Na ProAr, que na verdade a ProAr é um grupo de 3 professores, um do HC, o outro da Federal da Bahia e o outro da Universidade Federal de Minas Gerais, e juntos eles fundaram a Fundação ProAr, cujo objetivo é impactar políticas públicas para doenças respiratórias crônicas no Brasil. Então eles acreditam que, porque hoje, por exemplo, a asma, que é uma das doenças respiratórias, Sim. 3 pessoas morrem hoje por dia por conta da asma ou suas complicações. E a asma e as doenças respiratórias hoje, e a asma inclusive, ela não está no pacote de prioridade. Então isso exige políticas públicas, é isso que eles querem fazer, e eles me chamaram para ajudá-los. E eu fui dar uma palestra, na verdade, para falar de jornada do paciente, que é o tema, a disciplina que eu dou aula na faculdade. E eu fui falar para eles sobre a jornada do paciente, a importância deles, médicos, conhecerem a jornada do paciente, que muitas vezes eles não sabem. Eles têm a anamnese, a queixa e todo o processo de anamnese que eles aprendem na faculdade, mas a jornada, como a gente estuda do lado de cá, do ponto de vista do design. E não só do paciente, mas a jornada da família, de todas as pessoas que cercam a pessoa que vive com a doença, eles não conheciam. Eu fui lá falar sobre isso com eles. Na verdade, foram 2 coisas aí que acabaram casando e coincidindo, né? Então, essa foi a minha primeira volta para o Brasil, mas agora eu estou envolvido com a Ampli Health. Bom, acho que a gente não falou no começo, mas a tua trajetória é uma trajetória de longa data no setor da saúde, né? Conta um pouquinho esse tempo todo que você fazia. Claro. Já são mais de 22 anos nessa empreitada. Por formação, eu sou farmacêutico bioquímico, mas depois eu fui fazer pós em marketing, MBA na área de marketing, e cursos muito voltados também na área de relações humanas, por conta do treinamento, comunicação, etc. E comecei como propagandista. E a minha trajetória, eu gosto muito de olhar para a minha autobiografia, né? Eu comecei como propagandista, depois fui para a área de treinamento, do treinamento eu fui para o marketing, e hoje eu estou na área de educação. E hoje eu vejo que as coisas estão absolutamente conectadas. Totalmente. Eu me lembro quando eu era propagandista e depois treinamento, a quantidade de capacitações, de treinamentos, investindo no nosso desenvolvimento. É altíssima. É muito alta, é uma verdadeira universidade que a gente tem ali de horas de investimento no nosso desenvolvimento. E o que mais me assusta, Sérgio, é que as pessoas, às vezes, quando estão nesse núcleo, muitas não percebem, né? Só vão perceber quando sai disso. Fala, o número as aulas que a gente teve, os cursos que a gente teve, tanto de ordem de conteúdo técnico, médico, mas com professores que eram geniais. Exato. E depois a parte de soft skills que treinaram a gente é a coisa mais incrível do mundo. É isso mesmo. E hoje, agora, com a fundação do Ampli Health, eu vejo que eu estou agregando essas habilidades todas que a gente aprendeu, que eu aprendi há 20 anos atrás, 10, 15, todas, até o outro dia. E então elas estão todas conectadas hoje, porque é para a nossa bagagem. Inclusive, eu até adicionaria uma coisa que você falou, que são as pessoas que passaram pela nossa carreira, né, dentro das empresas, que nos inspiraram. Hoje eu me vejo falando, usando palavras, gestos de pessoas que me inspiraram ao longo da nossa trajetória, minha trajetória. A gente citou uma pessoa que me inspirou, te inspirou, que é o Elinho. Exato, o Hélio querido. Eu não esqueço do momento que a gente estava na sala, era um grupo pequeno, ele estava dando treinamento, ele tinha acabado de dar o treinamento pra gente, o Hélio estava lá atrás, com aquele jeitão dele, ele entrou na sala e promoveu a... porque você era coordenador. Eu era coordenador e ele te chamou, agora eu quero chamar o gerente de treinamento, Sérgio Andrade. E eu tonto. E tu nem se ligou, tal, e aí... Todo mundo começou a bater palma. Cara, foi um momento único que eu não esqueço, você não esquece, porque eu vibrei com ele, porque a meritocracia estava instalada, né? Eu vi o quanto que esse cara fazia com tesão, paixão, sabia o que estava falando, você dava treinamentos excelentes e continua fazendo isso, não tenho sombra de dúvida na tua